Conexão e Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia, inovação, direito e desenvolvimento sustentável. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Eu tenho pós-doutorado em estudos sobre inteligência, segurança e direito. Estou aqui acompanhado do brilhante professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, o Eugênio Diniz. Boa noite, Eugênio, tudo bem? Boa noite, Denilson. Ele é Nós diretor ficamos uns executivo. dias aí sem poder nos encontrar com a regularidade com que a gente estava vindo se encontrar, né? Mas É isso mesmo. agora estamos de volta aí, força total. Eugênio é diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia. Ele também ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e foi oficial de inteligência da ABIN, ou seja, a Agência Brasileira de Inteligência. Temos temas aqui muito interessantes para a gente discutir e vamos começar com essa reportagem da Carta Capital, que capturou minha atenção. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro, dá vontade de falar sobre tudo. Em cada tema desses, inteligência, geopolítica, tecnologia, inovação, direito e desenvolvimento sustentável, está acontecendo tanta coisa, mas o episódio ele tem um tempo limitado, a gente escolhe um tema, dois, e a gente aborda. Mas esse artigo que foi publicado na Carta Capital, agora dia 9 de setembro, e também está disponível na internet, no website da Carta Capital, que é o artigo "Por decreto, Bolsonaro pretende criar uma rede de espionagem política à imagem do SNI". São os articulistas José Disseu e Acilino Ribeiro. Nós vemos que, pelo título da matéria, há uma enorme preocupação de que o atual presidente da República transforme a inteligência federal e também traga para dentro de si as inteligências estaduais, especialmente das polícias, para dentro do sistema brasileiro de inteligência e do subsistema de inteligência e segurança pública e transforme isso numa polícia política. SNI, nesse título aí, é o Serviço Nacional de Informações. Era a agência central do antigo Sistema Nacional de Informações, o CISNI. Ou seja, na atualidade nós temos o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM, cuja agência central é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, é um sistema que existiu de uma maneira extremamente eficiente na época do regime militar. E ele foi extinto ali quando o ex-presidente Fernando Collor ele assumiu a presidência e, imediatamente, um dos primeiros atos dele, por meio de medida provisória, foi extinguir o Sistema Nacional de Informações e a sua agência central, o Serviço Nacional de Informações. Então, pelo tom da matéria, há uma preocupação de que o presidente faça isso, porque na época vigorava a doutrina de segurança nacional, toda aquela preocupação com a Guerra Fria, capitalismo versus comunismo. Olha, quem não sabe ainda, o comunismo no mundo já acabou, né? Nós podemos tentar dizer ali, será que é a Coreia do Norte? Mas quem não sabe ainda, o capitalismo realmente venceu. Então, se você está nessa tecla aí contra o comunismo, você encontra outra tecla. Mas, na época, havia uma Guerra Fria, o mundo era bipolar, de um lado capitaneado pelos Estados Unidos, pelo outro lado pela União Soviética, que também não existe mais, né? Cujo país principal é a Rússia. E para sustentar esse combate, a possibilidade do comunismo se espalhar pelo mundo e a influência da União Soviética no mundo, havia a doutrina de segurança nacional, que, de fato, ali naquela época, o Estado brasileiro procurava evitar que o cidadão brasileiro se radicalizasse, que tentasse o comunismo. De fato, havia uma polícia política mesmo, de fato, a inteligência foi realmente usada como uma forma de controle do cidadão, numa perspectiva que o cidadão poderia se radicalizar e virar um subversivo que tentasse derrubar o Estado brasileiro e levá-lo em direção ao comunismo. Isso tudo é verdade. E por que Denilson, com um detalhe, quer dizer, no âmbito do Sistema Nacional de Informações, na época, né, havia, inclusive, os tentáculos, por assim dizer, exatamente, do sistema formalmente instalados nas autarquias federais, nas
nos órgãos do Poder Executivo e até mesmo nas estatais. Né? Eram dois tipos de estrutura, que eram as DSI e as ASI, né? as Divisões de Segurança e Informação, Assessoria de Segurança e Informação, no qual, digamos, essa possibilidade que estava inscrita na própria ideia do Sistema Nacional de Informações era mobilizada, inclusive, como uma forma de obtenção de poder pessoal mediante a possibilidade ou, eventualmente, a implementação de medidas que podiam prejudicar severamente a vida das pessoas, inclusive do modo mais literal, né? Quer dizer, com possibilidades sérias de violência física e, às vezes, extrema. Então, de fato, era um arranjo profundamente autoritário que vigia a época, né? Quando foi extinto esse sistema e o Serviço Nacional de Informações. É verdade. Ou seja, a capilaridade desse Sistema Nacional de Informações era imensa. Você tinha aí, como o Eugênio falou, as divisões de segurança e informações em todos os ministérios. Cada ministério você tinha lá um homem, a mulher da inteligência que estava ligado nesse sistema. Também havia as assessorias de segurança e informação, informações em todas as empresas estatais, as universidades, as autarquias governamentais, fundações. Então, era uma capilaridade enorme. Esses articulistas, inclusive, eles trazem um documento confidencial daquela época, né, só para exemplificar, porque esses documentos eles estão encontrados à fartura, né, na internet. Então, porque são documentos que não estão mais classificados dessa época, os que sobreviveram, vamos chamar assim, né? Boa parte desse acervo ele se perdeu quando o ex-presidente Collor ele extinguiu numa canetada, sem avisar ninguém, né? Extinguiu o sistema, ninguém sabia o que fazer com aquela documentação. Imagina, você é um homem, uma mulher, é um profissional de inteligência, você está lá, de repente não existe mais o sistema. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer com os documentos que você tem, não há nenhuma instrução. Foi o caos naquela época, né? E ficamos 10 anos sem ter um sistema nacional, né? Por exemplo, um sistema brasileiro de informação, de inteligência. Ficamos 10 anos sem ter isso. Isso foi foi um dano estratégico muito grande para o Brasil, porque não há país desenvolvido no mundo e não há democracia forte no mundo que não tenha inteligência forte. Mas isso aconteceu. Então, esse é um documento e acompanhando aqui as chapas concorrentes à UNE, né? A União Nacional de Estudantes, inclusive com um político aqui muito famoso, que na época era só um estudante, o vice-nacional era o Ciro Gomes. Muito interessante. Então, esses documentos, não é só isso, acompanhar a vida na universidade, ver se alguém poderia estar evoluindo para outro lugar, mas acompanhava a vida dos funcionários públicos, você poderia ser mantido no cargo, poderia ser promovido, poderia sofrer as mais variadas consequências com fichas funcionais que poderiam acompanhar a sua vida. Isso é uma coisa da época, eu não estou avaliando isso, não é minha área de especialização, os objetivos que o regime militar perseguiu, mas sim a maneira como funcionava o sistema de inteligência, né? Porque esses objetivos eles vão se alterando. A inteligência... Sim, pode falar. É importante salientar o seguinte, na época não havia o Instituto do Habeas Data. Então, com certeza. A pessoa podia estar com a sua vida, suas promoções, a sua vida profissional afetada, prejudicada, sem nem saber o que estava sendo arquivado sobre ele, sem ter como saber, né? E sem ter, inclusive, como contestar a validade, a veracidade da informação, então armazenada. E isso fazia diferença na vida das pessoas, do ponto de vista das suas possibilidades de atuação. Profissionais, educacionais, sociais, enfim. Esse sistema, então, era um sistema para a finalidade que ele tinha, né, nessa visão de uma doutrina de segurança nacional, se protegendo do comunismo. Foi um sistema extremamente eficiente e eficaz, né? E funcionou de uma maneira extremamente integrada, muito bem integrada, com fluxo de informações, capacidade que
os profissionais de inteligência na época tinham é uma coisa realmente impressionante, né? Seja em infiltração, seja recrutamento e assim por diante, né? Reconhecimento operacional, era uma coisa impressionante, né? Agora, isso tudo por quê? Porque nós comentamos, tudo por causa do decreto, esse artigo é muito baseado nesse decreto em que instituiu a Política Nacional de Inteligência e de Segurança Pública, que é o decreto 10.777 de 2021, que acabou de sair agora em agosto. Nós comentamos, o episódio passado do Conexão Inteligência tem comentários até bastante abrangentes e profundos, analisando a Política Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. Quem tiver interessado em saber mais, volte ao episódio passado, dê uma olhada, que ele se aprofundou bastante nisso. E por quê? Porque esse decreto ele procura trazer todas as inteligências, ele institui a Política Nacional de Inteligência e de Segurança Pública como parte ali do subsistema de inteligência e de segurança pública, que é um subsistema ligado ao SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, e trazendo para dentro dele as forças de segurança pública do país de modo geral, as inteligências da Polícia Militar, as inteligências da Polícia Civil, e ali falando claramente nessa necessidade de obter as informações dos órgãos de origem e de ter um fluxo de informações. Daí os articulistas pensaram, ele está reconstituindo o SNI, a agência central, né, da época de informações, né, que é o Serviço Nacional de Informações, e está reconstituindo o SISNI, o Sistema Nacional de Informações. De fato, não foi agora com esse decreto 10.777 de 2021, que foi bastante comentado no episódio passado do Conexão Inteligência, que isso começou. Na verdade, se você olhar bem a lei, o decreto 4.376 de 2002, o decreto 4.376 de 2002 é o que regulamenta a Lei Federal 9.883. A Lei Federal 9.883 é a lei que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a Agência Brasileira de Inteligência. Depois de 10 anos, veio a Lei 9.883 e refundou o que seria um sistema federal de inteligência, né? Mas com essas denominações. Então, a Lei 9.883 de 1999, ela recriou o sistema depois de 10 anos, e o decreto 4.376 de 2002, ele regulamenta essa lei, dando maior detalhamento ao Sistema Brasileiro de Inteligência com a atuação da Agência Brasileira de Inteligência. Então, na verdade, ali acabamos de ter, em julho, uma mudança razoável no decreto 4.376 de 2002. Ali já existe, há alguns anos já, o Departamento de Integração da ABIN, que procura trazer órgãos, né, outros órgãos de inteligência de outras agências para dentro da ABIN, dentro desse Departamento de Integração. Havia até ali um centro de integração dentro do Departamento de Integração da ABIN, tentando exatamente fazer isso, ter mais acesso às informações, compartilhar mais as informações, os conhecimentos de inteligência, mas isso não avançou muito, né? Por mais que a ABIN tenha tentado com o departamento, com o seu Departamento de Integração, trazer profissionais de inteligência de outros órgãos federais, até estaduais, isso não conseguiu avançar muito. Mas esse decreto 4.376 de 2002, agora em julho, ele deu uma nova denominação a isso, chamando de Centro de Inteligência Nacional. As palavras têm poder, né? Um centro de inteligência nacional, ele tem mais força na mente das pessoas e na mente dos decisores que podem autorizar que as agências de inteligência de outros órgãos possam participar, ganha mais força, né? Em termos até políticos, em termos de convencimento, né? E não é só uma troca de nome, isso passa a ter uma nova força atrativa para que a ABIN consiga realmente cumprir esse papel de trazer para dentro delas. Então, agora esse decreto instituiu o Centro de Inteligência Nacional e ele também aumentou a capilaridade dos órgãos. Olha aqui, quando você pega aqui esse novo Centro de Inteligência Nacional, é o artigo 6º-A, né? Porque já existia o artigo 6º no decreto, então existe o artigo 6º-A, ele não é novo, ele já existia anteriormente,
E ali fala claramente: a ABIN poderá manter em caráter permanente representante dos órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência no Centro de Inteligência Nacional. Isso já era possível lá no Departamento de Integração. Só que isso não tinha força, e aparenta que agora a ABIN adquiriu uma força nova. Não me parece que as coisas vão ficar exatamente iguais, né? A denominação Centro de Inteligência Nacional e essa configuração tem um poder atrativo maior, falando que o Centro de Inteligência Nacional terá por atribuição coordenar a articulação do fluxo de dados e informações, né, oportunas e de interesse da atividade de inteligência de Estado. Você vê o parágrafo 3º desse artigo 6º-A, ele fala que os representantes a que se refere o caput cumprirão expediente no Centro de Inteligência Nacional, ficando dispensados do exercício das atribuições habituais no órgão de origem, trabalhando em regime de disponibilidade permanente. É mais ou menos o que era no CISNE. É mais ou menos como funcionava o SNI. Você traz gente de outros órgãos, ficam dispensados os seus órgãos de origem, de caráter permanente. Apesar de já haver uma previsão semelhante a essa desde 2008, isso não estava tendo a efetividade que parece que agora está se encaminhando nesse sentido de ter uma maior efetividade, ou seja, de ter esse poder de atração, esse poder de integração dentro desse órgão. E aí fala claramente no seu parágrafo 4º desse artigo 6º-A, os representantes mencionados no caput poderão acessar por meio eletrônico as bases de dados de seus órgãos de origem, respeitadas as normas e limites de cada instituição e as normas legais pertinentes à segurança, ao sigilo profissional e à salvaguarda de assuntos sigilosos. Ou seja, você traz gente de tudo, dos mais variados ministérios de Estado, você pode trazer gente até das inteligências estaduais, eles mantêm o seu acesso e podem ter acesso, o decreto fala claramente, aos seus bancos de dados, né, suas fontes de dados, das suas próprias instituições. Isso, de fato, é o modelo CISNE-SNI. É por isso que o CISNE-SNI era tão eficaz, porque tinha capilaridade. Ele conseguia ter gente dos mais variados órgãos. Ainda não chegou no nível CISNE-SNI, ou seja, não chegou no ponto de universidades e assim por diante. Mas isso aqui aumenta muito a capilaridade. Outra coisa, quem compõe o CISBEM? Se nós olharmos os humildes, havia só 13 incisos no artigo, que é o artigo 4º, que diz quem compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência, quem integra o Sistema Brasileiro de Inteligência. No passado, quando surgiu esse decreto, havia apenas 13 incisos. Agora nós temos 19, mas tem o 7A, 7B, 9A, 9B, são 23 incisos agora. Começaram lá atrás, eram 13, agora são 23 incisos. Mas não é só isso não, você pega o inciso 7A, por exemplo, é impressionante esse inciso 7A, porque já existe o inciso 7, criaram o 7A, mas aí vem 7A, A, B, C, D, E, F, G. Ou seja, é muito, muito, muito mais do que os originais 13 incisos. Porque você, além de ter 23 hoje, existem incisos que eles vão se desdobrando em vários outros incisos, né? Aí você pega aqui o 7A, por exemplo, pega o Ministério da Infraestrutura. Geralmente, quando você vai fazer uma representação dessa, você pega aquele determinado órgão e escolhe uma unidade dentro do órgão. Não, ele pega a Secretaria Executiva, que é o segundo no poder do Ministério. Ainda pega a Secretaria Nacional de Aviação, o Departamento Nacional de Trânsito, da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Aviação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Gerência de Planejamento e Inteligência da Fiscalização da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Tudo isso só se referindo ao Ministério da Infraestrutura. E isso acontece com vários outros incisos. Então, é verdade que o modelo que se encontra hoje na mente, esse decreto é um decreto assinado, essas modificações foram feitas agora em julho, no decreto 10.759 de 2021, assinado pelo presidente da República. É um decreto presidencial, modificando um outro decreto presidencial. Então, é possível que o presidente da República atual, por ser originário do Exército, e por ter conhecido na época, esse Serviço Nacional de Informações e essa SNI, tenha na mente como modelo
essa maneira de funcionar. E por isso ele está mais sensível a quem apresenta. A presidência é uma equipe imensa. Alguém traz isso para o presidente da República. Obviamente ele é autor, ele é o responsável político e legal por isso. Mas ele está sensível a que essa capilaridade, a que essa expansão seja feita dessa forma. Mas isso, entre essa semana, além desses dois articulistas terem feito essa matéria, essa semana um jornalista de uma das maiores empresas de informações do mundo me entrevistou semana passada, por mais de 1 hora, eu não vou declinar qual é, mas é uma das maiores provedores de informações, de notícias no mundo. Mais de 1 hora de entrevista, e esse jornalista também está investigando isso, esse receio de que o presidente da República ele maneje, ele manipule o sistema brasileiro de inteligência para que vire uma polícia política controlando cidadãos e seus adversários políticos, né? Em tese, isso é possível? É possível com qualquer presidente. Isso, em tese, é possível, seja um presidente de direita, como é o atual presidente, o Bolsonaro, como um presidente de esquerda, mais à esquerda, como seria um Lula, um Fernando Henrique Cardoso. Isso não é um privilégio da direita. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser ditadura de esquerda, ditadura de direita, pode ser centro. Em tese, é possível que qualquer linha política tente fazer um controle da atividade de inteligência, porque tem todo esse segredo, o sigilo, as atividades de inteligência são sigilosas, as informações produzidas na origem são sigilosas, né? E tem que ser sigilosas. Já vimos isso no episódio passado. O sigilo, ele não é uma garantia do órgão de inteligência nem do profissional de inteligência. O sigilo é uma garantia da vantagem competitiva, da vantagem estratégica que o Estado tem em relação ao adversário. Esse adversário pode ser até um amigo, pode ser um país amigo, mas que você precise obter informações para saber se aquele amigo está sendo realmente amigo seu e se vale a pena continuar um acordo internacional, uma grande negociação. Estou exemplificando em relações internacionais, mas é possível exemplificar em várias outras áreas. Então, o sigilo é uma vantagem competitiva e, para isso, você protege a agência de inteligência, você protege o profissional. Bem, o que eu posso dizer é que, apesar não há nada errado em si com o Serviço Nacional de Informações, com a CNI enquanto sistema, enquanto eficiência. Nós podemos discutir, né, e aí outro profissional vai discutir se a CNI e CINES poderiam perseguir os objetivos que perseguiram. Mas a maneira de funcionar em si era uma maneira muito eficiente e pode funcionar da mesma forma num regime completamente democrático. Não há um problema em si mesmo de esta capilaridade estar sendo instituída. Até porque não deveria, a meu ver, ter sido rompido esse sistema. Eu tive a oportunidade de perguntar ao próprio presidente Collor, e eu, inclusive, estava ao seu lado, Eugênio, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o presidente estava ao nosso lado, eu e você estávamos ali falando com os senadores, que fomos convidados, né, a falar sobre o sistema. Eu perguntei para o próprio Collor porque ele tinha extinto o sistema naquela época, né, e eu achava que aquilo poderia ter sido um erro estratégico, ele deu as razões dele, mas o fato é que a maneira em si, como funciona o CISN e o SNI, não há problema nisso em si. Então, reconstituir a maneira de funcionar, a integração, o fluxo de informações, não há um problema. O problema seria, seja um presidente atual, seja a direita, seja a esquerda, tentar fazer um controle para controlar adversários políticos, porque isso não é um problema da inteligência, esse é um problema de atividade político-partidária. Né? Existem outros que farão isso, né? De tentar acompanhar a orientação política de alguém, né? E fazer controle cidadão. Não estamos mais numa época de Guerra Fria e de doutrina de segurança nacional. Isso já acabou há muito tempo. Nós estamos em outra época de Estado Democrático de Direito. Então, isso realmente seria indevido. O sistema, o que eu posso dizer, eu não vou entrar no mérito do que pretende o presidente da República. Quem quiser saber, que pergunte para o presidente, né, os seus principais assessores. Mas hoje seria extremamente difícil que o sistema pudesse ser manipulado para voltar a uma época de doutrina de segurança nacional. O Brasil se tornou um país extremamente complexo, ao meu ver. Então, hoje, você não tem um profissional de inteligência, lembrando que tanto Eugênio tem muita experiência com isso, eu tenho muita experiência com isso, já tive como alunos mais de 50 chefes de órgãos, de agências de inteligência do país inteiro, desde o nível federal até o nível estadual. Já tivemos gente
nas nossas turmas de especialização em inteligência, gente de tudo quanto é área, Exército, Marinha, Aeronáutica, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, Rodoviária Federal, e assim vai. Chefes de inteligência de polícias militares, civis, assim por diante, enquanto eram chefes. Então, nós temos muito contato com esse assunto, há 20 anos estudamos ele. O que a gente pode dizer é que hoje, dentro do Estado Democrático de Direito, seria extremamente difícil essa manipulação, né? É claro que demanda grandes responsáveis para que isso não aconteça, seja com o presidente atual ou com outro. Não estou dizendo que o presidente está pretendendo isso, mas de qualquer orientação, o grande responsável é a Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência, SECAI, do Congresso Nacional. O grande responsável por fazer o controle externo e ajudar a atividade de inteligência a se manter dentro do Estado Democrático de Direito é o controle externo. Eu fui chefe, recentemente, por 3 anos e pouco, de uma agência de inteligência, e ali não havia o órgão de controle. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi chegar com o chefe da instituição e falar: olha, quero o sistema, eu quero o sistema, eu quero a agência de controle. E a agência de controle foi criada imediatamente. Eu tinha que prestar contas. É claro que eu poderia ter a liberdade de ser o chefe de inteligência, fazer as operações, as ações de busca e assim por diante, mas o controle externo da atividade de inteligência é absolutamente essencial. Isso torna a inteligência mais ativa, isso faz mais cuidadosa, isso faz com que a atividade de inteligência ela procure fazer as coisas de uma maneira que não haja dúvida do ponto constitucional e do ponto legal. Isso cria confiança na instituição, em terceiros, e aí você recebe mais recursos, porque vem que você está exatamente atuando como atividade de inteligência, mas dentro da Constituição e dentro das leis. Então, esse órgão de controle que foi criado fez um controle bem estrito da nossa atividade, e isso foi muito importante para a gente. Então, o grande responsável por isso, né, Eugênio, seria a própria SECAI. Então, seria muito difícil. Hoje nós temos lei de improbidade administrativa, é possível destruir a vida de um profissional de inteligência, tirar a casa dele, o carro, tirar tudo. Você tem as leis criminais, as leis administrativas. Os profissionais de inteligência hoje no país não estão ansiosos para violar a Constituição e a lei. Então, um presidente da República não teria poder para determinar que alguém lá na ponta começasse a vigiar um cidadão ou começasse a criar dossiê de um adversário político só porque tem uma visão político-partidária diferente. Isso seria extremamente difícil. O que é possível é de repente, dentro de um ministério ou dentro de um setor de uma agência, tentar ver um desvio. Mas isso seria algo pontual. Né? Os órgãos de controle externo, como a SECAI, controle social, né? Como a imprensa, os cidadãos, as organizações de cidadãos não governamentais, esse controle externo social é fundamental para que todos se mantenham na linha, não por causa desse presidente especificamente, mas por causa de qualquer presidente. Então, hoje, a maneira como o Brasil funciona, seria extremamente difícil que um presidente da República, porque não há uma cadeia de comando, presidente da República, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, chefe, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que eu conseguisse dar uma ordem e fazer esse controle do cidadão. Se alguém hoje fizer isso, está completamente fora da nossa Constituição, isso não é ético do ponto de vista da inteligência, não é constitucional, não é legal, e pode sofrer terríveis consequências. Né? Então, o Brasil evoluiu de uma maneira que isso se torna extremamente difícil, que pode haver um grupo de pessoas em algum lugar que tente se desviar. Não é, Eugênio? Denilson, mas eu acho que vale a pena insistir e chamar a atenção também para alguns outros pontos. Por exemplo, em si, evidentemente, não há nada de mal e nem nada de intrinsecamente errado em tornar mais fácil e mais fluido o acesso, por exemplo, a informações ostensivas, né? Não no sentido de que elas são alardeadas, né? Mas no sentido de que, em princípio, são informações disponíveis que podem ser acessadas, né? Tranquilamente, sem qualquer restrição, embora muitas vezes seja mais difícil de buscá-las se não houver um tipo de... até mesmo de saber que elas existem, se não houver como uma espécie de um ponto de contato, algum entrosamento, às vezes até mesmo com algum tipo de laço interpessoal, embora hoje isso seja um problema muito menor do que era até a década de 90, exatamente porque boa parte,
arguivelmente, a imensa maior parte da informação produzida por organismos públicos e privados, que não seja de natureza confidencial, ela está, em alguma medida, facilmente encontrável na internet. Qual que é a grande dificuldade de acesso? Exatamente, e de obtenção? É aquela informação tácita, né? Aquela informação que não foi exteriorizada em lugar nenhum, muitas vezes da experiência de uma pessoa de estar lidando com um assunto ou com uma organização, ou de conhecer as pessoas por muito tempo, de ter, digamos assim, a mão no pulso, né, das coisas que estão ocorrendo. Fora isso, em larga medida, a informação ela é pública e hoje ela é muito mais fácil de ser consultada. Então, sob esse aspecto, para aquilo que já foi exteriorizado de alguma maneira, né, esse tipo de procedimento, alguém poderia arguir, seria desnecessário, mas não para Com certeza. essa informação tácita. Agora, existe um problema e um cuidado que é o seguinte: quanto maior for a quantidade de pessoas, e particularmente a dispersão de autoridade e de responsabilidade entre diversas pessoas, mais difícil é exercer-se esse controle. E particularmente para aquelas atividades que, não sendo de inteligência no sentido normalmente que nós estamos falando aqui, ainda envolvem alguns dados sigilosos, né, sobre as pessoas, sobre os indivíduos. Então, nós temos, por exemplo, a Receita Federal, mas nós temos hospitais públicos, né, que envolvem informações sobre saúde das pessoas, sobre hábitos das pessoas que, eventualmente, redundam em determinados problemas de saúde, ou facilitam, e que podem ser utilizados por estigma social contra essas pessoas, e isso se torna mais difícil de conter na medida em que há uma dispersão muito grande da responsabilidade. Então, isso envolve, para além da fiscalização necessária, extraordinariamente necessária da SECAI, envolve outras atividades do Poder Legislativo, mesmo do Poder Executivo também, mas no caso centrando de órgãos do Poder Executivo, quer dizer, mas centrando aqui na própria SECAI, há algumas outras atividades que contribuem para um maior controle, mesmo que ele não seja, digamos, a atividade de fiscalização. Então, por exemplo, além da Política Nacional de Inteligência, existe a previsão, né, de um documento que é o Plano Nacional de Inteligência, que, de certa maneira, baliza o que é, digamos assim, autorizado ou não autorizado, e para o qual a SECAI teria e pode ter uma contribuição muito importante na medida em que se debruce efetivamente sobre esses parâmetros que ajudam a balizar o que pode e que não pode ser feito. Por quê? Porque, no mínimo, criam critérios claros para que, na hora de avaliar diretamente um comportamento que pode ser tido como inadequado, inidôneo, ilegal, abusivo, mesmo que eventualmente ainda legal, quanto mais guias o órgão fiscalizador ou o poder judiciário, qualquer que seja, tenha para observar se houve extrapolação ou não das competências
e das autorizações, tanto melhor tanto mais uma garantia para o profissional quanto para a sociedade. Então, essas coisas, conquanto elas criem uma agilidade maior na reunião da informação, que muitas vezes é um dos grandes gargalos da atuação da inteligência democrática, preventiva, mas a questão é que, muito frequentemente, a informação está disponível e não foi acessada. Ela não entrou no sistema. Então, claro, viabilizar que isso ocorra para onde isso for válido em princípio, uma contribuição para o fluxo da atividade. Mas, por outro lado, isso exige uma proatividade ainda maior dos organismos e dos processos voltados para a contenção e eventual punição de um comportamento abusivo. Por quê? Porque a necessidade do sigilo da atividade de inteligência, que é intrínseca à atividade de inteligência, ela cria exatamente uma camada de proteção adicional com relação ao escrutínio, que tem esse escrutínio só pode ser feito, evidentemente, por pessoas que tenham autoridade e autorização para acessar aquelas informações. Do contrário, o próprio sigilo e a própria atividade perdem sua razão de ser. Então, mas por conta disso, torna-se ainda mais importante, ou aumenta, intensifica-se a importância e a necessidade de que esse controle seja exercido de uma maneira bastante proativa. Isso não quer dizer ficar o tempo todo debruçado na cacunda, né, como se diz aqui, né, do profissional, mas, pelo contrário, o tempo todo está produzindo as condições de guiagem que também servem de baliza contra o comportamento abusivo. Então, e o controle, isso Eugênio, muito importante. O controle cria confiança em todo mundo. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu chefiei uma agência de inteligência, nós mesmos provocamos, tem que reunir a comissão de controle. Nós precisamos prestar contas. E cada vez que a gente prestava contas, a confiança na gente aumentava ainda mais. A nossa agência executou projetos da ordem de 40 milhões, sistemas extremamente avançados, são de ponta no país. As instituições brasileiras, de modo geral, não têm os sistemas que nós desenvolvemos, capaz de cruzar centenas de milhões de informações em frações de segundos, né? E tudo auditável, né? Tudo evitando que você se apoderasse daquela informação e fizesse um uso indevido dela. Se o profissional de inteligência ali acessar o que não deve, fazer o que não deve, vai estar lá, é auditável. Ninguém fica controlando ele ali, né? Vigiando o que é sigiloso. Mas se houver o desvio, tudo é devidamente auditável, com arquitetura chamada Zero Trust, né, para evitar que exista a invasão dos sistemas, e assim por diante. Porque quanto mais você presta contas, mais se confia no que você está fazendo, que o que você está fazendo é correto, que é estratégico para a instituição, para o país, mais a agência de inteligência recebe recursos e é capaz de fazer o que deve fazer dentro da lei. Então, agora, Eugênio, nós da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência fizemos o texto de um projeto de lei regulamentando a operação de inteligência. Já referi isso mais de uma vez. A presidente da Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional, a SECAI, pediu que nós elaborássemos o projeto de lei é o 3578, o projeto de lei da Câmara, número 3578 de 2015, infelizmente enfrentou aquele problema todo do impeachment da presidente, depois um governo um pouco instável, que foi o governo Michel Temer, que teve que sustentar ali após o processo de impeachment da presidente Dilma, e não teve clima, acabou terminando a legislatura, o projeto foi arquivado, ele tem que ser resgatado. Existem projetos em andamento hoje que tinham que recuperar aquilo, porque nós resolvíamos problemas cruciais. Exemplo, o presidente da República, gente,
Ele precisa das melhores informações. Quando o presidente da República toma decisões que não são as melhores decisões, prejudica todo mundo no país. Não importa qual seja a linha ideológica, ele precisa tomar decisões estratégicas e a boa parte delas não depende nem de um alinhamento ideológico. A respeito, por exemplo, de infraestrutura crítica do país e assim por diante. Então, agora, obviamente, esse sistema não pode colocar a mão em segredo de justiça, em sigilos legais. Né? Não importa que você seja profissional de inteligência, se você compartilhar um segredo de justiça, se você compartilhar um sigilo legal, é crime. Então você pode responder por crime. Além disso, não tem só crime, não. Existe a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela vai atrás do seu patrimônio, pelo dano moral que você causou ao Estado. Vai tirar sua casa, seu carro, o sustento da sua família. Então, o sistema brasileiro hoje, né, legal, jurídico, ele tem várias formas de controlar. Esse projeto de lei 3578 resolvia isso, mostrando exatamente como fazer o compartilhamento, mesmo com segredo de justiça e mesmo com sigilo legal, exemplificando: um procurador da República requer a um juiz federal, ou um promotor de justiça requer a um juiz de direito, ou um promotor de justiça militar requer a um juiz auditor, que aquela informação seja compartilhada com a inteligência, porque ela é estratégica. Se for inteligência estadual para aquele estado, se for para o país, isso é feito de uma maneira inteiramente legal. Então, esse projeto ele previa exatamente como fazer isso, porque o profissional de inteligência não adianta. Não é porque ele tem acesso ao sistema que ele vai compartilhar o que é segredo de justiça e o que é sigilo legal, o que é sigilo constitucional. Agora, não tem como. Tem que ter um sistema forte, porque não tem nenhum país forte, nenhum país rico, nenhum país com democracia muito forte que não tem inteligência muito forte. Isso aí é infantil, né? Não querer que nosso sistema de inteligência seja forte, porque agora é o presidente Bolsonaro, ou porque agora é o presidente Michel Temer, ou Fernando Henrique Cardoso, ou o próximo presidente. O sistema de inteligência tem que ser forte sempre, para que possa levar ao presidente da República as melhores informações para que ele tome decisões estratégicas no nível do país. Agora, Eugênio, é claro, já falamos isso no episódio passado, há objetivos, tanto no Plano Nacional, na Política Nacional de Inteligência, né, que está no Decreto 8.793 de 2016, ali fala, tem várias coisas, né, como preocupar com ataque cibernético, terrorismos, atividades ilegais envolvendo bens de uso dual, tecnologia sensível, armas de destruição em massa, criminalidade organizada. Quando ela atinge o país como um todo, ela é de interesse nacional, não é aquela coisa local ali no município, mas aquela coisa que tem uma repercussão nacional. É isso que a inteligência de âmbito nacional cuida, ela não fica cuidando das coisas absolutamente locais, né? Agora, esse item aqui, sabotagem, espionagem, o item, só um instante, isso é importante, o item, ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, que está aqui na Política Nacional de Inteligência e está na Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública, no Decreto 10.677, isso aí eu já falei, não vale a pena a inteligência federal, vamos chamar assim, nem estadual, se voltar para isso. Nós estamos vivendo uma época de muito conflito ideológico no país. Isso pode gerar uma estabilidade se a inteligência decidir perseguir esse objetivo. Então, não vale a pena para o governo federal que tente perseguir isso, porque aí sim, tentar perseguir esse objetivo, né, de ações contra o Estado Democrático de Direito, da maneira genérica como se encontra na Política Nacional de Inteligência, da maneira genérica como se encontra na Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública, isso sim pode gerar uma desconfiança das instituições e dos cidadãos de que isso vai virar uma política. Então, se tiver que perseguir esse objetivo, então a sugestão que eu faço a quem atua nessa área é que fique no estritamente necessário, que por enquanto é a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, criando os crimes contra o Estado Democrático de Direito dentro do Código Penal brasileiro. Só isso, fica só ali, porque é um terreno muito perigoso, ainda mais na beira de uma eleição presidencial no ano que vem. Esse é um objetivo que talvez o Sistema Brasileiro de Inteligência e o Subsistema de Inteligência e Segurança Pública possa colocar um pé no freio nisso, e se tiver que fazer alguma coisa em relação a isso, é no estritamente relacionado aos novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que nem entraram em vigor ainda, já estão no Código Penal brasileiro, mas ainda estão dentro de um período que possam ter plena eficácia. Ô, Eugênio, eu queria mudar de assunto, porque eu queria ver a sua fala. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar para mandar. Então vamos continuar. Porque eu queria te ouvir sobre aquele outro assunto, mas a gente deixa para
para um Vamos próximo deixar para o outro, porque episódio. nós já estamos aqui com 45 minutos Claro. e ainda tem coisa que é importante comentar. Então vai lá, manda ver. Sobre então só um instantinho, Eugênio. Nós vamos deixar um mistério para vocês sobre o assunto que o Eugênio ia falar. É uma questão de geopolítica internacional, mas no próximo episódio, não percam o Eugênio falando sobre uma questão muito importante. Mas vamos fechar esse assunto então. Pode falar, à vontade. Porque é o seguinte, esse ponto que você mencionou agora é um ponto particularmente delicado. Exatamente por quê? Porque no momento em que não vou dizer um vácuo, mas há um certo amorfismo em torno de determinados entendimentos e de determinados limites. Né? O termo defesa do Estado Democrático de Direito é um termo muito vago. Muito vago. Né? Então, o limite para a atuação nesse momento também se torna um pouco vago exatamente por causa da inexistência, ou pelo menos da fragilidade, de práticas históricas que sustentem, no mínimo por consuetude, não é? por prática reiterada, o limite de determinados limites, digamos, entendimentos novamente tácitos, que sirvam para balizar o comportamento. Então, o que ocorre? É um período delicado, por quê? Porque determinados comportamentos que não podem ser, ou digamos que talvez seja difícil de classificar rigorosamente como abusivo na letra da lei, exatamente porque a lei é vaga, podem conformar, exatamente pela reiteração da prática, uma validade que, digamos, estaria muito além do aceitável para uma parte importante da sociedade brasileira, da sociedade política brasileira, política que eu digo politicamente ativa, politicamente interessada. Né? Então, nesse momento em particular... Não é apropriado. Não só não é apropriado, como... não no sentido de que não haja... de que deva se deixar tudo largado, não é esse o ponto. Mas o ponto é que toda essa discussão ela vai exigir, num momento mais delicado, uma vigilância ainda maior contra digamos assim, a consolidação da exorbitância. É isso que é a minha preocupação. Por quê? Porque na medida em que seja difícil por vagueza dos instrumentos jurídicos. Muito vago. Eugênio, só para contribuir, olha só, na Política Nacional de Inteligência, o item 6.11, ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, tem formulações como ações contrárias ao Estado Democrático de Direito são aquelas que atentam contra direitos e garantias fundamentais. O que é isso? É tudo, né? O que é isso tudo? Discutir, ou não a dignidade da pessoa humana, o que você quer dizer com isso? Que você vai manejar a inteligência para a dignidade da pessoa humana. Então, essa vaguidade, esse nível de termos vagos, no momento que há uma certa... um momento meio tem um certo conflito político no Brasil, não é nada adequado. E isso é muito vago para que a inteligência diga que está atuando dentro do Estado Democrático de Direito, obedecendo Constituição e lei, tentando cumprir um objetivo vago como esse. A mesma coisa acontece lá na Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Né? É um grau de abstração, né, quando usa essas expressões. Agora, se quiser se manter dentro do estritamente legal constitucional, seria, no caso, os novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que se foram inseridos no Código Penal brasileiro. E mesmo assim, se é crime é investigação, não é inteligência. Esse é o outro ponto que eu queria chamar. Investigação é uma coisa, inteligência é outra. Se você quiser trabalhar isso de maneira abrangente, para qual é o cenário futuro, qual é a estimativa que você faz de evolução
de crimes contra o Estado Democrático de Direito no país, para que o governo federal possa tomar decisões sobre como ele vai alocar recursos das instituições que vão fazer o controle disso ou a investigação disso, é uma coisa. Agora, se houver o crime propriamente dito, é uma questão de investigação. Então, como você vai trabalhar... Coisa é monitorar o ambiente. Né? Como um todo, né? Ou seja, as tendências, se há algum grau de insatisfação profunda que possa resultar em adesões a projetos autoritários ou violentos, né? Tudo isso é importante que seja monitorado. Mas há que ter um cuidado muito grande para que isso não gere, por exemplo, uma interpretação de que um agente ou uma agência de inteligência, um órgão do CISBIM, que não seja um órgão de investigação policial, criminal, no órgão exatamente, investigação criminal, ou o Ministério Público, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, que se arrogue um poder de investigação com base numa autorização excessivamente ampla e vaga que lhe seja atribuído por o que, no limite, é um decreto. Com certeza. É um decreto, não é uma lei. Não é uma lei. Não é uma lei. Então, há que ter um cuidado particular com relação a isso, inclusive, para que o próprio oficial de inteligência, o próprio agente de inteligência, a própria agente de inteligência, não se veja lançado ou lançada numa empreitada que seja inadequada do ponto de vista da sua competência e autoridade legal, que depois vai ser rifado individualmente. Com certeza. Vai ser jogado às feras. Você pega lá um oficial de inteligência, um agente de inteligência da ABIN, fazendo uma investigação criminal que é da Polícia Federal. Está usurpando a função do policial federal. Né? Então, vai ser jogado às feras sozinho. Com certeza, então, não vai poder fazer isso. Além da exorbitância intrínseca envolvida nessa usurpação, né? E do caráter autoritário de que se revestiria determinado tipo de ação, autoritário e impróprio. Né? Além disso, ainda há todo o risco institucional e individual decorrente dessa vagueza. Então, conjugadamente com um contexto de maior acirramento político, paixões políticas mais incandescentes, digamos assim, nesse momento, embora talvez não seja o termo mais apropriado, incandescente, para utilizar, mas, enfim, digamos, muito intensificadas nesse momento, um momento até um pouco mais duradouro, né? Então, há que ter um cuidado adicional, não é? com eventuais mudanças que possam ensejar oportunidades para expansões indevidas tanto da esfera de atuação quanto do modus operandi, né? Do modo de atuação. Então, muita delicadeza. Outra coisa, Eugênio. Muita atenção e vigilância nesse momento. E para mim não ver fantasma onde não tem, né? Essa maneira genérica de formular este item, né, esse objetivo da política, tanto da Nacional de Inteligência e Segurança Pública atual, não veio do presidente atual. Na verdade, ele está pegando da Política Nacional de Inteligência lá de 2016, que era outro presidente, outro ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né, da Presidência da República. E pegou essa formulação e desdobrou no Plano Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Então, não é uma coisa nova.
É uma formulação, essa vaguidade, essa vagueza, né? Essa maneira vaga de falar as coisas, dando margem para qualquer coisa, não veio do presidente atual, veio de uma presidência anterior, outra linha política, né? Outro ministro-chefe, né? Porque tem isso, presidente da República, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Agência Brasileira de Inteligência. Essa é a hierarquia do sistema. Apesar da ABIN ser a Agência Central de Inteligência, no que tange a coordenação das informações, né, da execução da política, na verdade ela está subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Existe uma lei federal, que é a lei que organiza a Presidência da República e os ministérios, que fala que quem coordena a inteligência federal não é a ABIN. Quem coordena a inteligência federal é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O GSI, ele é um Ministério de Estado, com este outro nome. Então, era outro ministro de Estado, era outro presidente, mas manteve essa vaguidade, que na época atual, diante dessa dúvida que surge, na época atual, não seria nada conveniente que o plano tentasse desdobrar esse objetivo, porque ninguém ganha com isso, o governo federal não ganha com isso. E é importante que a inteligência se fortaleça. Você vai o quê? Vai esperar um próximo presidente da República? Vai esperar mais 10 anos para que você tenha uma inteligência forte? Não pode. A inteligência tem que ser forte aqui e agora, e a inteligência forte aqui e agora, de maneira eficiente, ela vai atender bem o país, porque sempre vai levar as melhores informações estratégicas para que o presidente possa tomar uma boa decisão. Se você eventualmente é contra o presidente atual, e isso é válido, você pode ser a favor de quem você quiser, ou a favor de ninguém. Você vai querer que o presidente atual, mesmo que você seja contra ele tenha as melhores informações para tomar as melhores decisões. Se você já não gosta do presidente atual, às vezes porque está tomando uma decisão que não é que você quer, sem inteligência, você imagina, né? Ou seja, e tem um elemento adicional disso, porque isso você constrói. Se ele tiver a informação adequada, se ele tiver o conhecimento adequado produzido pela inteligência, talvez o presidente tome uma melhor decisão, no sentido de que você está imaginando. Então, inteligência forte é algo que tem que existir com governo de qualquer orientação, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, e isso ajuda o presidente da República tomar as melhores decisões para o país. Então, esse preconceito ele tem que terminar. Isso prejudica o país imensamente, né? Não, e chama a atenção para um aspecto. Essas coisas não se constroem de um dia para o outro. É verdade. Okay? Então, o que ocorre é o seguinte, não adianta querer deixar para depois, para construir, porque a janela de oportunidade já pode não ser suficiente para... E o país inteiro perde. E todo mundo perdem os futuros presidentes. Agora, o ponto e isso é algo que eu chamaria atenção para todos os atores e agências com maior relevância nesse momento. Exatamente no momento em que, quanto maior a vagueza, mais importante é a prática e, particularmente, os primeiros movimentos de atuação que vão conformar pela sua aceitação social ou pela rejeição social o que é o comportamento aceitável ou não. Então, nesse momento, particularmente, e qualquer que fosse o contexto, quer dizer, no momento em que há uma possibilidade de expansão da atuação com limites cuja definição é excessivamente imprecisa, a atenção para os primeiros movimentos é absolutamente crucial. Por quê? Porque eles estabelecem o precedente do aceitável e do inaceitável. Exatamente. A não rejeição de algo significa que aquilo vai ser tolerado ou tem maior potencial de ser tolerado, não só agora, no futuro. Com certeza. E se a gente tolera quando é alguém de quem se é a favor, aquilo cria o precedente para também o de quem se é contra. E vice-versa. Se a gente autoriza para quem a gente é a favor, a gente autoriza também para quem a gente é contra. Então, ou quem o fizer, né?
supondo não, que haja preferências intensas da parte de quem avalia. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nesse contexto, os primeiros... Entendi perfeitamente. Os primeiros movimentos, pela sua aceitação e pela sua recusa, são fortemente definidores do que são os limites do comportamento aceitável. Com certeza. E um vacilo nisso pode criar consequências muito ruins e difíceis de superar. Ou seja, você e eu, como parte da INASES, que é um think tank, que é uma associação que procura influenciar a tomada de decisões políticas no sentido estratégico do país, como pesquisadores acadêmicos do assunto, a imprensa fazendo seus artigos, a Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência, do Congresso Nacional, tem que exercer o seu papel, e assim vai. Isso tudo cria um contexto que fala, olha, inteligência, continue, mas olha, existem esses limites aqui. Suas palavras foram muito preciosas, você fez uma análise muito precisa disso, né? Então, nós estamos aqui colaborando, comentando sobre isso, né? Desejando que a inteligência seja forte, que faça o que o presidente da República precisa como presidente da República e que não haja dúvidas, né? Que esse sistema ele é capaz de observar o Estado Democrático de Direito, de observar a Constituição, observar as leis, e que o Brasil está bem preparado para evitar que isso que as pessoas imaginam que possa estar acontecendo, aconteça. Eugênio, é isso, foi ótimo nosso programa. Ótimo, atingimos aqui o tempo razoável. Até talvez temos ultrapassado. Passamos uma hora. Mas é importante chamar a atenção. Seguinte, reiterar. Estar preparado não significa que você está automaticamente exercendo a preparação. Então, eu digo assim, a robustez institucional ela precisa ser exercida. Com certeza. E nesses momentos de indefinição, o exercício dessa robustez que vai criar parâmetros. O exercício dessa robustez do controle, da vigilância e da atenção para o estabelecimento dos limites. Isso que me parece. Ótimas palavras. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrem de dar like. Olha aí o dedinho, se houver, dá like aí no YouTube, por exemplo, dá um like, né? Comenta alguma coisa, a gente adora comentários, compartilha o vídeo com outros colegas, com outras pessoas, né? Se você é um profissional de inteligência, então, compartilhe o máximo possível. Se você é um curioso, compartilhe com outras pessoas. Marque lá a notificação para você ser avisado dos nossos vídeos. Enfim, ele está no canal do YouTube. O áudio também se encontra em mais de 10 plataformas de podcast. Você pode encontrar no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Podcasts e assim por diante, né? São mais de 10 no Pocket Cast. E assim por diante. São mais de 10 provedores de podcast que você pode ouvir ali onde você achar melhor. O Google Podcast também, nosso podcast, o áudio desse programa está lá. Se eu não puder ver, a gente deixa passar o programa e vai ouvindo o programa, ainda que você não possa ver a gente. Vai lá no YouTube, porque deixar passar o programa completo é muito importante para a gente. Olha, prazer enorme, né, Eugênio? E até a próxima. O assunto foi tão quente que tinha um outro assunto para tratar, mas esse foi tão bacana, né? E a gente empolgou com isso. Gente, prazer enorme, então. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.